assentar aí no seu lugar. Nós vamos, irmãos, nesse momento abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Queremos ler a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A partir do versículo número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo número 11. Meus irmãos, nós estamos aqui, todas as quintas, ouvindo a palavra de Deus. Estamos reunidos aqui todas as quintas para louvar ao Senhor, agradecer o seu nome e também ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Nós estamos em uma série de pregações expositivas no livro de Atos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, de modo expositivo e de modo sequencial. Por que eu digo isso? O que significa pregação expositiva? Pregação expositiva é diferente, por exemplo, de uma pregação temática, de uma pregação tópica, de uma pregação biográfica. A pregação expositiva é quando o pregador ele está apenas cativo ao texto e então ele tira do texto o tema, que é a ideia central, os pontos e as aplicações. A ideia não está na mente do pregador para procurar um texto prova, pelo contrário, o pregador vai procurar interpretar o texto com a maior naturalidade possível a fim de ser fiel ao texto sagrado. Então, a nossa metodologia de pregação é essa, a pregação expositiva e sequencial. Nós estamos estudando versículo após versículo do livro de Atos dos Apóstolos, compreendendo assim toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus apresentado aqui em Atos. Atos capítulo 3, a partir do versículo 11, eu irei ler até o versículo 26, concluindo assim o capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Versículo 15. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu
receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós os irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e Te pedimos, ó Deus, nesse momento, fala conosco mediante a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, e fala ao nosso coração mediante a Tua palavra. Fala conosco. Assim nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja foi chamada especialmente para anunciar o Evangelho de Cristo às nações. A igreja, ela foi chamada especialmente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às nações. Quando a igreja, confunde a sua missão e passa a se concentrar em outras atividades de ordem social, cultural, política e etc., acaba perdendo o seu significado e relevância. Além disso, o seu papel deixa de ser cumprido, visto que não compete a nenhuma outra instituição realizar a atribuição da igreja, que é de ordem não política, não cultural, não social, mas é de ordem espiritual, com vistas à salvação dos homens e à glória de Cristo. A pregação de Pedro tem muito a nos ensinar acerca da mensagem da igreja. A pregação de Pedro aqui registrada por Lucas, nos versículos 11 até o versículo 26, o texto que lemos, tem muito a nos ensinar acerca da mensagem da igreja. Não compete à igreja, à luz desse texto, lecionar filosofia, promover ideologias, praticar psicologias e etc. A mensagem da igreja é outra. É a mensagem que vem de Deus, é a mensagem de ordem espiritual que tem como vistas a salvação do homem e a glória de Deus. O texto, portanto, que nós acabamos de ler está tratando especificamente sobre a mensagem da igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos trata sobre a mensagem da igreja de Cristo. Lucas, que foi o autor desse livro, dessa narrativa, está aqui tratando especificamente sobre a mensagem da igreja. Perceba que no versículo 1 ao versículo 10, Deus manifesta o seu poder através do apóstolo Pedro, levantando um paralítico de nascença. O paralítico que pediu esmola recebeu novas pernas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Entretanto, a mensagem, portanto, logo em seguida, não é para o milagre em si, não é para a intervenção da manifestação do poder de Deus em si, não é simplesmente pela operosidade de algo transcendental feito pelo apóstolo Pedro, não,
o foco do milagre não está especificamente no milagre. Tanto é, meus irmãos, que no versículo 12, logo após o milagre, diz o texto: Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vós maravilhastes nisso? Por que vocês estão se maravilhando nisso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar, este homem paralítico? Pedro está dizendo: por que vocês estão olhando para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder, ou pelo nosso próprio nome, ou pela nossa propriedade? Não! E aí Pedro desvia o foco do milagre, dele, do poder, para a mensagem da igreja. Para a mensagem da igreja. E é justamente essa mensagem que é aqui enaltecida pelo evangelista Lucas, através da boca do apóstolo Pedro. É sobre essa verdade, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite, a mensagem da igreja. E a primeira verdade é que a mensagem da igreja é uma mensagem teocêntrica. A primeira verdade é essa: a mensagem da igreja é uma mensagem teocêntrica, porque o texto diz, irmãos, aí no capítulo 3, versículo de número 11, 12 e 13: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Ou seja, todos estavam ali atônitos, atentando para o que aconteceu, para o milagre, olhando para Pedro, olhando também para João. E aí no versículo 12 diz: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Porque vocês estão olhando para nós? Não é pelo nosso poder, nossa piedade, que esse homem paralítico se levantou. Não olhem para nós, mas olhem para quem? Versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo. Versículo 15: dessaste e mataste o autor da vida. Versículo 16: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu, e este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O versículo 13, portanto, o apóstolo Pedro está chamando a atenção não para ele, não para o milagre, não para a manifestação transcendente que aconteceu com aquele coxo, com aquele paralítico, mas ele diz: não olhem para nós, olhem para Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, o Deus eterno, o Deus apresentado na antiga aliança, o Deus que vocês conhecem. Esse Deus foi quem operou a grande maravilha que vocês viram do paralítico andar. Por que vocês estão olhando para nós? Olhem para Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A mensagem não é antropocêntrica, não. A mensagem é teocêntrica. A mensagem da igreja não é antropocêntrica, mas a mensagem da igreja é teocêntrica. Pedro está desviando o foco de si para Deus. Pedro está apresentando a verdade que o milagre aconteceu não por causa da sua piedade, por causa da sua fé ou da sua pessoa, mas por causa de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Então ele diz: porque vocês estão olhando para nós? Olhem para Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É por causa de Deus que nós estamos aqui, é por causa de Deus que o milagre aconteceu, é por causa de Deus que nós hoje permanecemos firmes no Evangelho, é por causa de Deus que nós fazemos parte de sua igreja, é por causa de Deus que nós temos a redenção, a salvação, a purificação dos nossos pecados, é por causa de Deus, não é
pela razão do homem, não é por causa do homem, não é pelo que o homem faz ou deixa de fazer, é por causa de Deus. A mensagem da igreja, ela é teocêntrica. É Deus no centro. Teocêntrica. Ou seja, Deus está no centro, no foco. O evangelista, avivalista, pastor congregacional chamado Mark Lloyd Jones, pastor, homem de Deus, um servo de Deus, de linha reformada, da reforma protestante, ele disse o seguinte, comentando esse texto: o sermão de Pedro não começa nem mesmo com o Senhor Jesus, e sim com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para enfatizar que a verdade neotestamentária, ou seja, no Novo Testamento, está totalmente alinhada com a mensagem do Antigo Testamento. Não é um Deus novo, não é um Deus do Novo Testamento apenas, mas a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é uma peça única. É o Deus do Antigo Testamento, como também do Novo, um só Deus e Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus, que é o Deus da igreja, que é o Senhor da igreja, que operou no passado, mas que opera também no presente e vai operar também no futuro com a sua igreja. Segunda verdade, meus irmãos, é que a mensagem da igreja é uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica. Porque o texto diz no versículo 13 ainda: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou quem? A seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ele fala de Deus e ele fala de Cristo. Jesus foi glorificado pelo Pai, foi exaltado pelo Pai, e vocês traíram e negaram esse servo Jesus que foi glorificado pelo Pai. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Versículo 15, dessarte, matastes o autor da vida. Veja o contraste, eles mataram quem? Aquele que é o autor da vida. Veja a gravidade. Versículo 16, pela fé em nome de Jesus, é por causa do nome de Cristo que este paralítico foi levantado e recebeu saúde perfeita na presença de todos vós, aqui diz o versículo 16. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, no versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Quem é o Cristo? Versículo 20, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. Nós especificamos Jesus. A identidade de Jesus é identificada por Pedro nos versículos de número 13, 14, no versículo 15, no versículo 18, 17, no texto que lemos, no versículo 20. Ou seja, a identidade de Jesus aqui é identificada por Pedro. Ele é, no versículo 13, o servo Jesus. Ou seja, a imagem resgatada do profeta Isaías, capítulo 52, que trata sobre o servo sofredor. Isaías, capítulo 52, versículo 13. O servo sofredor que veio sofrer pelo pecado dos seus povos, o Messias, o Redentor. Pedro também identifica Jesus como o santo e o justo. Veja, versículo 14. Negastes o santo e o justo, ou seja, aquele que é incomparável. Santo significa não apenas sem pecado, mas significa aquele que é incomparável, que é
separado, né, de toda a criação. A palavra santo significa exatamente isso, é separado de toda a criação. Ele é incomparável a toda a criação. Nada na criação se compara ao Senhor Jesus. Ele é incomparável em seu amor, incomparável em sua justiça, incomparável em sua misericórdia, incomparável em sua graça, incomparável em sua compaixão, incomparável em seus atos, em sua intervenção, em sua providência. Ele é santo, ele também é justo, né? O justo de Deus, o perfeito, aquele que veio obedecer à lei, né, perfeitamente em nosso lugar. Nós somos injustos, nós somos imperfeitos, mas Jesus, ele é perfeito, e pela sua perfeição, então, mediante a fé, nós recebemos a sua justiça. Veja, os nossos pecados são levados por Cristo, e pela fé nós recebemos a sua justiça. Ele é santo, ele é justo. O Senhor também é apresentado aqui no versículo de número 18, como também no versículo 20, de o Cristo, que já foi designado, que é Jesus. Quem é o Cristo? O Cristo aqui é o Redentor, né? Aquele que foi anunciado na antiga aliança, e que é esse, né? Jesus, ele é, portanto, o Redentor, o Salvador. Os profetas anunciaram acerca de Cristo, os profetas anunciaram acerca do Salvador. O Salvador chegou. Quem é o Salvador? O Salvador é Jesus. O apóstolo Pedro, portanto, irmãos, está aqui identificando quem é Jesus e apresentando essa verdade, que a mensagem da igreja é uma mensagem cristocêntrica. É Cristo que morreu pelos nossos pecados, é Cristo que é santo, é Cristo que é justo. Quem foi glorificado? Fomos nós? É Deus que está glorificando a gente? É Deus que está aplaudindo a gente? Não, quem foi glorificado foi Jesus, diz o texto. Aquele que Deus o glorificou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo justo, que é Jesus. O centro, portanto, da igreja não somos nós. O centro da igreja, da mensagem da igreja, não é o homem. Deus não está aplaudindo o homem, Deus não está glorificando o homem, mas Deus está sim glorificando o seu Filho Jesus. Nós, portanto, glorificamos a Jesus, nos alinhamos, irmãos, ao propósito do Pai, quando exaltamos o nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos, por exemplo, no nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus porque estamos em Jesus. Nós estamos aqui na igreja para glorificar o nome de Jesus. Não é por causa de A, de B, de fulano, de ciclano, mas é por causa de Cristo. A mensagem da igreja é uma mensagem cristocêntrica. Terceira verdade, a mensagem da igreja é uma mensagem também corajosa. É uma mensagem corajosa. O que é que diz aí o versículo 17 versículo 14 e 15? Vamos ler o texto toda a igreja? Versículo 14 e 15 na sua voz. Só a igreja, vamos lá? Vós, veja a mensagem corajosa da igreja. Pedro aqui está confrontando pecadores. Pedro aqui está denunciando o pecado do povo. O texto diz: vocês traíram Jesus, no versículo 13. Vocês negaram lá o Senhor, no versículo 13, perante Pilatos. Preferiram, um homicida do que o justo. Vocês negaram o santo e justo. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida, crucificaram, sepultaram o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos. E ainda no versículo 17 ele diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes
por ignorância, como também as vossas autoridades. Como também as vossas autoridades. Em outras palavras, ele está chamando o povo de ignorante. Uma ignorância não no sentido de arrogância, também, sobretudo no sentido de falta de entendimento. Vocês crucificaram a Cristo porque vocês são ignorantes. Vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem o Senhor. Vocês não reconheceram que Jesus era o Cristo prometido. Vocês mataram o autor da vida. Vocês rejeitaram o Messias enviado pelo Pai. Vocês negaram ele, vocês traíram. Irmãos, não é uma mensagem tímida, não é uma mensagem minguada. Pedro aqui não está se preocupado com o que o povo vai pensar dele, não. Eita, meu Deus, se eu falar essa mensagem, será que eles vão me aceitar? Eu acho que o povo não vai gostar de mim, não. Não, Pedro não está preocupado com o que o povo vai pensar acerca dele por causa da mensagem. Pedro está sendo fiel, está denunciando o pecado do povo. Vocês são ignorantes, vocês mataram o autor da vida, vocês rejeitaram o justo e santo, vocês negaram ele, vocês traíram ele, e vocês fizeram tudo isso por ignorância, porque vocês não conhecem a Deus. É uma mensagem corajosa. O autor chamado R.C. Sproul, o servo de Deus que viaja na glória, comentando esse texto, ele diz: esse é o tipo de sermão que lançaria pessoas na prisão se elas a pregassem hoje. Esse é o tipo de sermão que lançaria pessoas na prisão se essas pessoas pregassem essa mensagem hoje. Pedro, irmãos, está pregando aqui corajosamente. A mensagem da igreja é uma mensagem corajosa. Nós não podemos temer o mundo, não podemos temer a opinião dos outros, não podemos temer a opinião do politicamente correto. Se o mundo não aceita, se os outros não aceitam, se o mundo rejeita, nós não estamos para isso, para temer o mundo. Nós tememos a Deus, precisamos ser fiéis a Deus e pregar com fidelidade a mensagem de Deus, porque essa mensagem, irmãos, que de fato vai sarar as feridas reais, espirituais e eternas das pessoas. Essa mensagem que não vai massagear o ego, mas vai dizer para mim e para você: nós somos pecadores, nós não devemos nos aceitar, não, nós devemos negar a nós mesmos, negar o pecado que habita em nós. Como disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Nós precisamos rejeitar essa natureza pecaminosa que habita em nós, reconhecer os nossos pecados, entender que Deus está para além daquilo que nós queremos, desejamos ou pensamos. Deus está para além daquilo que o mundo quer, deseja e espera. É uma mensagem corajosa. Pedro não apenas fala de um pecado geral, mas Pedro vai delimitando, o pecado. Ele denuncia mesmo o pecado. Não é apenas um pecado geral, vocês pecaram, alguma coisa geral, não. Mas Pedro está dizendo: vocês pecaram. Em que pecado? Vocês traíram a Jesus, vocês negaram a Jesus, vocês desobedeceram a Jesus, vocês mataram o autor da vida e vocês são ignorantes. Imagine só se Pedro, o apóstolo, estivesse falando isso para você. Naturalmente, o que é que você faz? Ou faria? Do ponto de vista humano? Não. Eu não sou ignorante. Não. Eu não matei. Não, eu não fiz isso. Do ponto de vista humano, nós levantamos falsas justificativas. É por causa disso, é por causa daquilo. Do ponto de vista humano, nós levantamos falsas explicações. E é justamente isso que
que fazemos quando nós ouvimos a pregação do Evangelho no culto, nos domingos, quando o pregador prega com fidelidade a palavra, denunciando pecados que o pregador não conhece, mas que Deus conhece, mas que muitos então levantam falsas explicações. Não, isso não é para mim. Se fulano estivesse aqui, como eu queria tanto que Cicrano que tem esse problema, ouvisse essa palavra. Meu querido irmão, não pense dessa forma. Se nós estamos aqui, se nós estaremos aqui domingo, no próximo domingo, a palavra é para nós. Se há denúncia, essa denúncia é com o nosso coração, a começar do meu coração, da minha vida. Eu não posso fazer feito Adão, que jogou a culpa em Eva, nem ser Eva, que jogou a culpa na serpente. Não, nós não podemos criar falsas explicações. Se a pregação denuncia o nosso pecado, clamamos para a misericórdia de Deus. Vamos reconhecer a nossa ignorância. A ignorância dos irmãos anda de mãos dadas com a soberba. A falta de entendimento anda de mãos dadas com o inchaço, com a prepotência. Porque aqueles que desconhecem, a palavra de Deus, achando que conhecem, agem com muita prepotência, com muita soberba. Não é isso, não é aquilo, não é para mim, não é outra história. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos depender de Deus. Vamos dizer primeiramente que é para mim, não vou olhar para o outro, vou olhar para mim. Vamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. A mensagem, portanto, é corajosa e nós, como igreja, precisamos levantar essa mensagem, precisamos pregar essa mensagem, precisamos ser corajosos, anunciando o Evangelho, anunciando Cristo Jesus, dizendo que pecado é pecado, e por esta razão Deus abomina o pecado. No entanto, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Arrependei-vos, portanto, dos vossos pecados e creiam em Jesus Cristo. A mensagem é essa, é uma mensagem corajosa. Mesmo que essa mensagem nos custe a vida, nós precisamos pregar. Mesmo que essa mensagem custe a nossa liberdade, nós precisamos pregar. Mesmo que essa mensagem nos custe a falta de recursos, nós precisamos pregar. Mesmo que essa mensagem nos custe certas amizades, nós precisamos pregar. Mesmo que essa mensagem nos custe o trabalho, nós precisamos pregar. Mesmo que essa mensagem nos custe a família, nós precisamos pregar, porque essa é a mensagem da nossa vida, da nossa salvação, da nossa redenção. Quarta e última verdade: a mensagem da igreja é uma mensagem evangelística. A mensagem da igreja é uma mensagem evangelística, porque veja o que diz o texto, irmãos, aí no versículo de número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aí ele vai citar, irmãos, o profeta Moisés, no versículo de número 22, que é uma referência ao texto de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 16. E ele diz no versículo 24: e a todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos falaram, também anunciaram esses dias. Ou seja, ele está dizendo: os profetas anunciaram, Cristo é o Salvador, vocês pecaram, no entanto, arrependei-vos. E aí é onde entra o apelo. Você pode perguntar: pastor, o apóstolo Pedro fez apelo no final do culto? Não. Fez apelo durante a pregação. Qual é o apelo de Pedro aqui na pregação? Arrependei-vos. Arrependam agora vocês dos seus pecados. Se arrependam e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. Se arrepender não é remorso, irmãos. Arrependimento não é remorso.
Arrependimento é ter tristeza com o pecado, reconhecer que é errado, ter tristeza, pedir a Deus perdão e abandonar o pecado e viver uma novidade de vida. Ou seja, arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Abandone os pecados. Convertei-vos. A fim de que, pela presença do Senhor, versículo 20, venham tempos de quê? De refrigério. De refrigério. Pedro atenua o pecado deles no versículo 17. No entanto, no versículo adiante, ele proclama a soberania de Deus, dizendo que o Senhor Jesus ele morreu para redimir o pecado do seu povo, que foi anunciado pelos profetas essa intervenção. No versículo 19, exorta os presentes a se arrependerem. E aí ele anuncia então o perdão de pecados, refrigério espiritual, salvação eterna em Cristo Jesus. E adverte ainda para que eles não vivam em pecado, convertei-os. No versículo 26 ele diz também, para que cada um se aparte de suas perversidades, não vivam em pecado, abandone o pecado. Porque aquele que vive no pecado ainda não houve arrependimento e conversão genuína. Porque os idólatras, os incrédulos, os feiticeiros, os impuros, os imorais, eles não herdarão o reino dos céus. Aquele, portanto, que se arrepende e se converte, abandona o pecado, porque foi alcançado com a graça redentora de Cristo Jesus. Por esta razão, meus irmãos, que a mensagem da igreja é uma mensagem evangelística. Ele denuncia o pecado, denuncia o pecado, mas ele mostra também, se arrependam, para que vocês recebam tempos de refrigério. O que é tempo de refrigério? É um tempo de bênçãos da parte de Deus. Por causa de Cristo, pelo arrependimento, pela fé no Senhor, vocês vão receber as bênçãos do Senhor. Vocês vão receber a justificação pela fé, a paz com Deus, a paz que vem de Deus. Vocês vão ter poder pelo Espírito Santo de viver em santidade, de rejeitar o pecado, de proclamar o Evangelho, de ter esperança de vida eterna, a convicção de que um dia vocês vão fechar os olhos aqui na terra e vão abrir os olhos na eternidade. Vocês terão as bênçãos espirituais, tempo de refrigério na vida de vocês. Ele não apenas apresenta o problema, mas ele apresenta a solução. A solução é: se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo e se convertam dos seus maus caminhos. A mensagem importante da igreja é essa, irmãos. Eu concluo essa mensagem, essa palavra, dizendo que a pregação de Pedro tem muitos a nos ensinar acerca da mensagem da igreja. Não compete a nós lecionar filosofia, promover ideologias, praticar psicologias e etc. Não é a nossa missão. Nossa missão não é de ordem política, social ou cultural. A nossa missão é de ordem espiritual. Nós estamos aqui expandindo, pela pregação do Evangelho, o reino de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho, apresentando Cristo Jesus aqui no bairro universitário. E como temos orado, irmãos, constantemente, dai-nos o bairro universitário, dai-nos o bairro universitário, dai-nos o bairro universitário. A partir do quê? De uma mensagem social, política, filosófica? Não! A partir da mensagem do Evangelho. O Evangelho, portanto, tem essa mensagem, que é a mensagem da igreja. É a mensagem teocêntrica, cristocêntrica, corajosa e evangelística. Essa é a mensagem da igreja. E esse é o nosso propósito como igreja aqui no bairro universitário. De plantarmos essa igreja fundamentados nessa mensagem.
levantarmos não a bandeira de A e de B, mas levantarmos a bandeira de Cristo Jesus. Quantos irmãos e irmãs têm cooperado na expansão do reino de Deus? Nós estamos aqui, irmãos, pensando no reino. Não é pensando em igreja em si, não é pensando em plantação em si, não é pensando em alguma coisa em si, mas é pensando unicamente na mensagem do reino de Deus. Quantas pessoas aqui já não foram abençoadas, transformadas, edificadas, convertidas pelo poder do Espírito Santo desde março, desde a inauguração? Estamos, irmãos, com uma classe discipulada de 65 pessoas. Pessoas que foram convertidas pelo poder do Evangelho, pessoas que foram de outras denominações, pessoas que foram agraciadas pelo poder de Cristo. É mais, irmãos, do que uma denominação, é mais do que uma plantação, é a mensagem do reino de Deus que nós estamos pregando, que nós estamos anunciando. Nós estamos vestindo essa camisa e todos nós estamos unânimes nessa vontade, nesse propósito, porque nós estamos servindo o reino de Deus. Nós estamos, irmãos, servindo a Ele. É por esta razão que, como nós vimos domingo, as portas do inferno, os inimigos que se levantam, as dificuldades que se levantam, as adversidades que se levantam, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja vai avançar, a igreja vai avançar. Sabe por quê? Porque a mensagem não é essa, é Deus, é Cristo. É a coragem vinda da parte dele e é evangelística. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor.